Eu sou Marcelo Moya, formado pelo Mackenzie em Engenharia Civil, pós-graduação em Infraestrutura e Transporte pela Poli-USP, e atuei como consultoria, geotecnia, pavimentação e drenagem de 1990 a 2003. Depois ingressei no mundo do pipeline, na Transpetro, como geotécnico, e fiquei até 2007 e vim para a TBG, onde estou atualmente lotado na gerência de integridade como coordenador de prevenção de ação de terceiros e da natureza. E o nosso tema de hoje é apresentar tecnologias utilizadas no gerenciamento de integridade de dutos para exatamente o monitoramento da faixa de servidão, visando a prevenção de danos de ação de terceiros e da natureza aos geotécnicos. Nós temos aqui um grupo com o Renato do CEMPES, que vai falar sobre fibra ótica em geotecnia, Pedro, o gerente da Transpetro, que vai falar dos drones, e o Gilberto, consultor da TBG, que vai falar sobre as imagens satelitais. Nós vamos ter uma dinâmica de 12 minutos de apresentação de cada palestrante. Eu agradeço a presença dos três aí pelo trabalho e pelo empenho, e depois de cada 12 minutos, a gente vai ter em torno de 8 minutos para perguntas que vocês podem fazer pelo chat. Inicialmente, a gente começa com a fibra ótica. Eu apresento, assim, o Renato Seixas Rocha, que fez graduação no Cefet, Rio de Janeiro, em 95, depois como engenheiro mecânico, mestrado em engenharia mecânica pelo IME, em 98, atuou como engenheiro mecânico na Eletrobras Eletronuclear, em 2000, atualmente é engenheiro de equipamentos da Petrobras, lotado no CEMPES. Tem trabalhado com pesquisa e desenvolvimento na área de dutos terrestres, principalmente relacionado à instrumentação e integridade geotécnica na faixa de dutos com a Transpetro. Também trabalha com a estabilidade, integridade e revestimento de poços cruzando rochas salinas. Hoje trabalha em pesquisa e desenvolvimento relacionado à Fundação Offshore. Renato, boa tarde, bem-vindo, a palavra está com você, boa apresentação. Boa tarde a todos. Vou começar aqui, projetar. O assunto, ele vai ser, então, o meu assunto, né, que eu vou tratar é de, já estou, peraí, um momento que eu não compartilho a minha tela. Espera que não entrou a tela correta ainda, Renato. Uhum. Positivo. Oi? Agora sim. Agora tá, né? Então, boa tarde. Eu vou tratar, então, desse assunto, que é de monitoramento geotécnico usando fibra ótica. Foi um projeto de pesquisa em conjunto com o Experto e com o LACTEC. Tá? Aqui é uma visão geral da apresentação. Eu vou falar sobre o CEMPES, né, e a Experto, né, aqueles que não conhecem a empresa, a motivação do projeto, sobre a tecnologia de fibra ótica distribuída que a gente utilizou no projeto, sobre o background, sobre a história, né, desse monitoramento dos dutos, sobre os laboratórios, sobre os testes de laboratórios, estudos que foram feitos inicialmente, as instalações no campo, os protótipos que foram feitos, os objetivos alcançados e os agradecimentos. Bom, o CEMPES, né, foi criado em 63 e é um dos centros de pesquisa, um dos maiores centros de pesquisa da América Latina, e ele é multidisciplinar. E eu trabalho numa das gerências dele, que é a gerência de tecnologia de engenharia oceânica, atualmente, e então, nós lá fizemos esse trabalho com a Transpetro a partir de 2002. Só para vocês terem uma ideia de inovação, agora em 2001 a Petrobras recebeu o prêmio APC pela quarta vez, em relação a... Deixa eu botar aqui o Pedro.
em relação às inovações que ela fez da indústria. Bom, a Transpetro, né, é uma subsidiária da Petrobras, que é uma companhia de transporte e logística de óleo, gás, biocombustível, e tem uma frota própria de navios. E hoje em dia, né, ela tem em torno de 7.700 quilômetros de dutos, de oleodutos, 7.100 quilômetros aí de gasodutos, 47 terminais. Bom, isso é informação de 2002. A motivação do projeto, como eu falei no início, era sobre geotecnia. Então, nós temos a questão, o nosso problema é o monitoramento, por exemplo, de movimento de massa. E aqui você tem um exemplo, nessa animação, de um escorregamento. Tá? Seria um exemplo de problema geotécnico que essa instrumentação de fibra ótica pode detectar. Aqui você tem aqui esse escorregamento com esse inclinômetro aqui mostrando é um instrumento convencional. Eu vou mostrar mais à frente, então, os desenvolvimentos que nós fizemos. Bom, a tecnologia de fibra ótica distribuída, né, baseada na fibra ótica, que é feita de vidro, ou pode ser feita também de plástico, e ela tem várias vantagens em relação a cabos metálicos, né, que é imune a problemas eletromagnéticos, a ação eletromagnética, e você tem também menos perdas. E a ideia, basicamente, em termos ela é muito usada em telecomunicações, mas em termos de monitoramento, como sensor, a ideia é você ter um interrogador, né, uma luz laser, em que você tem utiliza vários recursos, vários comprimentos de onda para ter espelhamento. Você lança a luz em função de propriedades físicas, como temperatura ou deformação. Você tem espelhamento e a medida desses picos que são mostrados aqui nessa figura de baixo. Basicamente, em termos de tecnologia distribuída, a gente estudou basicamente, né, a tecnologia Raman, com a onda Raman e a Brillouin. Tá? Com a Raman, a gente tem basicamente a aquisição de temperatura, e no caso da Brillouin, de temperatura e deformação. Bom, aqui é um histórico do projeto, né, desse projeto de monitoramento geotécnico das faixas de duto. Você tem aí, começou lá em 2010, com basicamente o apoio, né, da Transpetro. Eles se interessaram, e nós também fizemos o P&D, o projeto de pesquisa com o LACTEC. Então, nós temos todos os desenvolvimentos a partir de 2010 até praticamente 2020. Nós tivemos estudos de laboratório, de piezômetros, medidores de nível d'água, os estudos de movimento de massa, que começaram em 2012, em laboratório, e até a instalação em 2016. Bom, aqui é um exemplo de estudos de laboratório que foram feitos. Isso aqui foram feitos para um piezômetro, por exemplo, um aparato experimental, em 2010, onde você tem aquela propriedade da onda Raman, que nós temos dos picos Raman, para a gente detectar a temperatura, variação de temperatura na fibra ótica. Ela funciona, você tem a distribuição de quase resolução de metro em metro, e aqui foi um experimento para provar se a gente era capaz de, aquecendo a fibra, de nós termos essa detecção de variação de temperatura. Aqui é um outro estudo também em laboratório, que foi feito mais estrutural. Foi feita a introdução da fibra dentro da viga, usando o DTSS, nesse caso, e nós provamos novamente que era capaz de detectar
a deformação da viga em função de uma carga sobre a mesma. Bom, e aqui é um modelo, né, de como seria interpretado isso no campo. Aqui a gente tem um posicionamento espacial da fibra, aqui no caso transversal, nessa primeira figura, e você tem, se houver o movimento de massa, né, nessa região para baixo, você vai ter nessas regiões 1 e 2, em termos gráficos de deformação, você vai ter esses picos trapezoidais, ou seja, de tensão. Se a fibra for instalada de forma longitudinal nesse movimento de massa, você teria aqui um movimento na crista, na superior, que você teria uma tensão e embaixo uma compressão. Na verdade, uma diminuição da tensão se o cabo for pré-tensionado. Aqui outro exemplo de estudos, aqui já foi feito com essa canaleta e com o movimento, né, nessa região, a gente testou essas ideias. Opa. Aqui é aquele aparato, o desenho, o aparato real. Você tem para justamente demonstrar a capacidade da fibra de detectar com o movimento lateral, essa região aqui mantida fixa. Aqui você tem a região de transição, e aqui você tem o movimento transversal, no caso. Aqui, tá? E aí você tinha a medição, a fibra está embebida, está dentro desse solo controlado, e aí você tem essa distribuição aqui. Ou seja, você tem aqui, olhando em planta, vamos dizer, vista superior, e você vai deslocando o trecho e você vai definindo aqui a deformação do cabo em função do deslocamento. Tá? Bom, aqui já partimos, depois de testar isso em laboratório, nós partimos para a instalação. Eu estou chamando de protótipo justamente porque essas instalações foram feitas dentro do escopo do projeto de pesquisa. Por isso estou chamando de protótipo, mas são instalações funcionais que a Transperto escolheu junto com a equipe, e ela, vamos dizer assim, foi instalada e a instalação está lá. Só que eu chamei de protótipo só pela questão de ser feito dentro do TD. Aqui você tem, por exemplo, uma região onde você liga aqui o interrogador de fibra ótica, e a fibra ótica aqui, no caso, passando aqui no campo, sendo distribuída e passando por uma grande área, onde você lê em apenas um ponto, esses aqui, todos esses instrumentos, 1, 2, 3, 4, que são piezômetros, instalados no local. Você mede o nível d'água aqui que está sendo instalado, por exemplo, está sendo mostrado, a instalação do piezômetro, onde você mede em um único ponto todos esses piezômetros aqui. Renato, desculpa te cortar, mais um minuto, tá? Tá. E aqui nós temos uma demonstração, um esquema daquele sistema, ou seja, é uma única fibra que ela vai sendo medindo todos os instrumentos. Tá? Bom, aqui é uma demonstração, uma vista em 3D da instalação, uma delas, foram 6 instalações, e aqui você tem cerca de 2 quilômetros, 1 quilômetro em cada uma dessas regiões. Tá? E aqui também, outra região com mais de 1 quilômetro. Aqui a gente está mostrando o processo de instalação no campo, né, rolando, fazendo a cava, colocando a fibra e depois cobrindo. Aqui é um exemplo de medida bruta, qual é o resultado disso? São 1,5 km, 2 km de fibra que são lidos, que tem que ser, pode ser pós-processado, e aqui a gente tem, em um diagrama de cores, os pontos onde a deformação realmente ocorreu.
Nesse caso, a gente tinha um inclinômetro perto para determinar aqui aonde foi a deformação e o inclinômetro no campo mostrou isso. Bom, aí eu vou fazer o agradecimento aqui. Na verdade, é uma equipe muito grande, todos trabalharam no Bastante Perto, do Instituto SmartTech. Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Isso é o que eu tinha que apresentar, estou disponível aí para as perguntas. Muito bom, Renato. Realmente, com tantas encostas, Serra do Mar que a gente tem aí nas faixas de duto, seja da Transpetro, a TBG também tem, esses monitoramentos são muito importantes, né? E agora, na tua experiência, qual tipo, né, com esses modelos que vocês tiveram, qual tipo de escorregamento vocês acham que essa tecnologia se adapta melhor? Aí, um rastejo, vocês chegaram a fazer alguma comparação? Na verdade, com essas instalações que a gente fez até agora, o que a gente detectou foi numa região onde tinha presença mesmo de rasteiro. Houve um movimento e a fibra detectou. Em função disso, foi feita uma inspeção lá na região, tinha um inclinômetro e a gente pôde realmente verificar que... Bom, a ideia dessa instrumentação que eu mostrei aqui, eu mostrei basicamente a superficial, ou seja, ela não é em profundidade, ela está ali em torno de profundidade de 30 centímetros a vala, a fita tem enterrada em 30 centímetros, uma vala de 30 por 20. E você tem, então, no caso, só uma detecção superficial. E o piezômetro também, já foi desenvolvido. Então, respondendo, ela pegaria também escorregamento. Pegou o rastejo, pegaria o escorregamento também. Agora, E também, a ideia também, você poderia pegar, inclusive, subsidência. Né? Se fosse, por exemplo, uma região plana, a instalação da fibra pode ser até só num sentido apenas, eu poderia também pegar o caso da subsidência do solo. Renato, só uma coisa, você pode parar de compartilhar para aparecer todos, por favor? Eu ia te comentar isso, quer dizer, como é que foi a vala, como é que vocês fizeram a escavação, reaterro, teve algum cuidado ou simplesmente só instalar a fibra, teve algum cuidado nessa recompactação? Não, basicamente foi aberta a vala em torno de 30 de profundidade, onde no fundo foi colocada a fibra, e por 20 de largura, lá no percurso, e não foi feito não teve uma preocupação muito especial sobre recompactação, etc. Não. Foi, naturalmente, existe um tempo ali de acomodação, mas no caso desses exemplos aqui, foram oito leituras que foram feitas. Interessante. Não, é até um comentário, mas compartilhando o comentário contigo, né, até para saber as suas impressões, né, porque os inclinômetros a gente tinha aquelas, vamos dizer assim, comparações ou uma tentativa vertical, né, de entender a encosta, né, movimentação da encosta, você até mostrou um inclinômetro muito bem lá, e agora a gente tem horizontalmente, em dois sentidos, que você mostrou bem também, né, às vezes fazendo a grelha num sentido ou no outro das fibras, né, eu acho que aí é um comentário, né, quer dizer, aí fica bem mais realístico, né, a massa que a gente sempre idealizou olhando só inclinômetros, né, foi isso que vocês devem ter concluído, eu queria que você comentasse um pouco. O inclinômetro, né, é uma instrumentação pontual, e mesmo assim você tem que saber ter uma ideia de onde está a superfície de deslizamento para poder instalá-lo. Se você instalá-lo dentro da massa ainda, ele não vai indicar nada. No caso dessa instrumentação superficial, a gente pode espalhá-la, vamos dizer assim, para ter uma ideia real da real dimensão e limites do movimento. Né? E a questão de instalar transversal ou longitudinal, nós fizemos aquele trançado até pela questão do P&D, da pesquisa mesmo. Eventualmente, numa instalação posterior, pode só escolher só uma direção, pode ser mais efetivo até. Muito bom, Renato, parabéns, boa apresentação, eu acho que é uma ótima alternativa aí para a gente estar trabalhando e utilizando aí na geotecnia. Muito obrigado, viu, Renato?
Obrigado a você. Agora eu vou passar para o próximo tema. Nós vamos falar de drones com o Pedro Henrique Bertini Scuculha, que ele é engenheiro mecânico, formado pela Mauá, especialista em dutos pela Universidade de Petrobras, fez MBA em gestão empresarial pela FGV, está agora fazendo Master em Economia e Finanças pela FGV São Paulo, e tem experiência profissional até 2010 em multinacional do setor automobilístico. Ingressou em 2010 na Petrobras Transporte, engenheiro de terminais e dutos em São Paulo, e já trabalhou como coordenador de manutenção industrial, como gerente setorial de operação e manutenção, como na gerência de operação de terminais, na gerência de serviços integrados e equipamentos, em São Paulo também, e atualmente está na gerência geral da Unidade de Negócios de São Paulo, Planalto e Centro-Oeste. Pedro, boa tarde, boa apresentação, a palavra está contigo. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Positivo. Boa tarde a todos, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, por estar apresentando aqui na Rio Pipeline. Como o Moya já me apresentou, sou Pedro Scuculha, estou aqui na Transpetro como gerente geral, Unidade de São Paulo, Planalto Centro-Oeste, e vou falar um pouquinho para vocês sobre as aplicações de drones na manutenção de faixa de dutos, mais voltada aqui na nossa região, que se aplica, obviamente, para qualquer faixa de dutos aí pelo mundo. Passando para o primeiro slide, eu trago aqui para mostrar para vocês a nossa área de atuação. São Paulo, Planalto Centro-Oeste, né, nós temos aqui o litoral, né, representado na figura, o mar, né, em azul, toda a nossa malha logística, nosso sistema logístico de dutos, que vai desde o São Paulo litoral, Planalto até Brasília, né, passando ali pelo Triângulo Mineiro, entrando no Goiás, e depois no Distrito Federal. Nosso sistema, ele possui 2.200 quilômetros aproximadamente de faixas, e nesses 2.200 quilômetros de faixas, 4.232 quilômetros de dutos, tudo isso interligando, né, refinarias, terminais, estações de bombeamento e bases de carregamento rodoviária. Nós somos a Petrobras Transporte, né, fazemos essa logística aí para a Petrobras, somos aí a Transpetro. Então, eu começo mostrando aqui, a partir desse próximo slide, uma primeira aplicação bastante peculiar de uma faixa de dutos que, para quem já esteve em São Paulo, principalmente ali no trecho entre Santos e o Planalto, provavelmente já deve ter visto essa imagem que nós chamamos de inclinado da serra, que é um trecho bastante íngreme, de cerca de 2 quilômetros, né, nós temos ali 7 dutos, e nesses 2 quilômetros uma variação de cota da ordem de 700 metros. Então, observem, né, por um trecho bastante curto, 700 metros de elevação, nós temos inclinações de até 60 graus nesses dutos. E isso, obviamente, para um acesso humano, né, de pessoas, para uma inspeção visual, que é o grande objetivo aqui dessa apresentação, falar de inspeções visuais, obviamente agrega dificuldade, né, traz ali um fator de complexidade um pouco maior, se a gente tiver que colocar pessoas o tempo todo entre aqueles dutos. Então o drone veio facilitar muito a nossa vida nesse tipo de inspeção. Seguindo aqui com outros exemplos, nós temos as inspeções aéreas, de trechos aéreos de dutos, né? Tipicamente, um trecho aéreo de duto não está num local de fácil acesso. Então, eu trago aqui 3 imagens da região ali de Caraguatatuba, litoral de São Paulo, em que nós mostramos aqui os dutos em trechos aéreos com seus suportes, que podem ser inspecionados pelos drones, pelo uso do drone, por nossos técnicos, né? Normalmente é um técnico próprio da Transpetro que foi treinado, está capacitado, e ele pessoalmente vai ali na região, opera o drone em tempo real, acompanha as imagens pelo monitor que ele tem ali junto ao controle do drone, e ele consegue se aproximar bastante do duto, né? Essa imagem do duto mais abaixo à direita ali mostra isso, permitindo ali um contato visual de alta qualidade, em que, se houver alguma suspeita de algo que mereça uma inspeção um pouco mais aprofundada e detalhada com o uso de outra tecnologia, aí sim, apenas nessa condição é que
a gente colocaríamos, por exemplo, um andaime ou outro tipo de acesso para que a inspeção possa ser complementada. Mas, via de regra, nós ganhamos em muito duas grandes coisas que nós ganhamos com a aplicação de drones, né? Produtividade e segurança, né? Eu diria até em primeiro lugar a segurança, pois nós não colocamos os nossos profissionais expostos ao risco de maneira desnecessária, e somente o fazemos algum tipo de trabalho mais complexo, se de fato for necessário, com um planejamento, com calma, com tranquilidade, garantindo ali toda a segurança e qualidade da inspeção. Eu sigo aqui para um próximo exemplo, é um outro vídeo, a imagem bastante bonita até, ali do litoral de São Paulo, é a praia de Maresias que vai aparecer aí, para mostrar a nossa faixa do duto Osbate, né, que interliga São Sebastião a Cubatão, no litoral, é uma faixa que passa ali por toda a região de encosta da Serra do Mar. Pela sua característica, né, de aclividade e relevo e localização, a gente ganha bastante em produtividade, né? Se a gente pensar que a inspeção visual teria que ser feita a pé, por um técnico passando por todo esse trecho, nós temos, além da exposição ao risco, como eu já disse, um tempo maior seria decorrido se nós não utilizássemos o drone. Então, naquele ponto ali, onde foi possível observar, próximo dos nossos marcos, nosso técnico está ali, ele consegue fazer um voo com alcance visual até o topo desse morro, né, e a parte de baixo também, ele inspeciona todo esse trecho a partir de um único ponto médio ali, com bastante qualidade, bastante definição. Aqui eu faço um parênteses, essa técnica, ela é muito boa, ela é ótima, e ela é complementar a outras técnicas que existem, como também já disse, né, a inspeção visual terrestre, que é de fato o profissional caminhar sobre a faixa, ou até um sobrevoo ou uma imagem satelital. Sobrevoo tripulado, na prática, a gente entende que ele substitui bem, mas as imagens de satélite podem ter outras vantagens que a gente não vai comentar aqui, tem apresentação na sequência. Vou passar o slide. Inspeções de rotina, né, trazendo outros exemplos, outras aplicações do uso do drone, em áreas de difícil acesso, né? Então, o grande mote da aplicação do drone é o difícil acesso. Áreas alagadas, como está sendo mostrado aí, né, áreas de travessia de corpos hídricos, como na imagem de baixo, à direita, né, bem ao fundo, tem um rio, e todo acesso a esse trecho é difícil, né? Então, através do uso do drone, a gente consegue inspecionar todo esse trecho, fazendo um sobrevoo baixo, com uma altitude média ali de 15 metros, 20 metros de altura. Do lado esquerdo também, mostrando o quão longe é possível observar a partir do drone, e também com um voo, nós conseguimos percorrer cerca de 1 quilômetro, se não mais, com todo acesso visual e com toda a segurança. E aí, sempre que necessário, o drone pode baixar, pode dar zoom, tudo isso controlado ali em tempo real pelo nosso técnico de inspeção de faixa. Aqui alguns exemplos de aplicação em ocorrências geotécnicas ou estruturas geotécnicas, estruturas civis. Por exemplo, à direita acima, nós temos uma estrada, né, em que, após uma ocorrência de chuvas, a estrada cedeu, houve ali um deslizamento. Nós conseguimos ver no pontilhado em vermelho onde está a faixa de dutos, é muito próximo da faixa de dutos, é uma estrada de acesso a uma instalação nossa. Então, logo após uma ocorrência de fortes chuvas, depois de um volume acumulado de chuvas, nós disparamos uma inspeção extraordinária, em trechos já conhecidos com alguma suscetibilidade, e identificamos essa ocorrência, né? Mas nem sempre nós temos as ocorrências, temos ali uma rotina após as chuvas, né? Então, na imagem de baixo, eu mostro um ponto que realmente tem certa suscetibilidade. Podem observar que ali o tempo estava encoberto, né, com nuvens. Então, foi logo após a chuva, o drone foi levantado, né, e nós sobrevoamos o trecho ali de forma bastante ágil. A gente consegue direcionar o drone para os pontos onde nós sabemos que pode ter algum tipo de risco, e aí fazemos as inspeções
extemporâneas, né, justamente deflagradas por conta de chuva. À esquerda, um outro exemplo, na barragem da represa Billings, em São Paulo, no município ali de São Bernardo do Campo, temos um vertedouro, né, cuja jusante do vertedouro passa por sobre nossa faixa, né, que está pontilhado em vermelho ali, e o drone é utilizado também para que nós possamos acompanhar a condição da obra civil da barragem, o enroncamento, enfim, nós podemos ali, em parceria, né, se necessário for, informar ali os responsáveis pela barragem, que é a EMAI, se nós identificarmos algum tipo de anormalidade. Então, o drone é muito útil para a questão geotécnica, né, para nós nos prepararmos e estarmos prontos ali e cientes do que está ocorrendo em termos geotécnicos. Outros dois exemplos, né, ainda de geotecnia, essa obra que nós fizemos ali para conter a erosão daquela travessia, né, então nossa faixa de dutos está passando ali perpendicular ao corpo hídrico, aquele córrego, foi feita uma obra de contenção, e a erosão ela foi paralisada, a gente conseguiu evitar que o duto ficasse exposto naquele ponto, né, e o drone periodicamente passa por aquele local, a gente passa pelo local com o drone, melhor dizendo, para acompanhar como que está ali o cenário geotécnico, né, se é necessário alguma intervenção ou se a obra ainda está garantindo a integridade. Do lado esquerdo, uma cortina atirantada, né, também uma obra civil de grande importância, contendo ali um talude, e pela a imagem não deixa isso muito claro, mas nós estamos falando de um ponto muito, de um difícil acesso, né, de fato é um declive muito acentuado, então com o drone a gente consegue ter um acesso visual muito claro das condições ali da cortina atirantada. Num outro cenário, com pós-chuva, a gente pode observar se os DHPs, são os drenos horizontais profundos ali, se eles estão permitindo a saída de água, o escoamento da carga do terreno. Então, tudo isso são vantagens que o drone nos permite, nos traz. Passando para o próximo, já me dirigindo ao final da apresentação, nós conseguimos aqui do lado esquerdo, um exemplo, acompanhar obras interferentes, né, de pessoas ou empresas ou comunidades que queiram construir à margem da nossa faixa de dutos, mesmo tendo sido feito um trabalho de comunicação, eventualmente até de autorização da obra, nós, com uma imagem aérea, através do drone, conseguimos acompanhar a evolução das obras ali e verificar qualquer movimentação de terreno, de que forma que está sendo feito, de forma preventiva, a gente poderia até atuar se for necessário. E do lado direito, né, demonstramos ali um evento com uma comunidade, um registro, uma forma interessante até de divulgar como o nosso relacionamento com as comunidades é feito. É uma obrigação nossa, né, nos comunicar com o nosso público de influência, nas áreas de influência, público de interesse. Então, serve também para um registro desse tipo de atividade. Um outro vídeo bem rápido mostrando a aplicação do drone dentro de um túnel, né? Nossa frase que nós acreditamos muito que todo acidente pode ser evitado, está ali na porta do túnel, e o drone vai ali, nos permite, né, como o diâmetro do túnel é de 5 metros, o drone nos permite inspecionar as partes mais altas dos dutos, temos 3 dutos ali, então as partes mais altas podem ser inspecionadas sem montagem de andaime ou outro tipo de acesso, né, facilitando assim o serviço, aumentando a produtividade e reduzindo o risco. Acho que esses são os pilares aí dessa tecnologia. E aí, para fechar, né, nós falamos das inspeções de trechos aéreos, nas inspeções rotineiras de faixa de dutos, regiões de difícil acesso, inspeções geotécnicas, comunicações com o público de interesse e com o pessoal, terceira parte, né, que são as obras interferentes, ok? E encerro minha apresentação dizendo que na Transpetro nós só fazemos negócios se eles puderem fortalecer a integridade, a segurança, o meio ambiente e a saúde. Sem isso, não valeria a pena fazer negócio, não valeria a pena operar duto, conservar faixas, e é isso. Eu gostaria de, finalizando aqui para perguntas, agradecer à equipe de faixa de dutos de São Paulo,
o meu xará engenheiro Pedro Mascarenhas, o engenheiro Tiago Santos, gerente setorial, e a engenheira Adriana Andrade, gerente da área de dutos e faixas, que me ajudaram com essa apresentação. Muito obrigado. Pedro, muito bom, parabéns aí, boa apresentação. Realmente é muito interessante, né? Como veio se desenvolvendo já o drone, né? A gente via há tempos atrás, né? Todo mundo usando por aí para filmar, para brincar e fazer outras utilidades na indústria, mas na faixa de dutos é muito bom ver como está crescendo a utilização. Aquela slide das bases, muito importante também. E também, uma coisa que eu sempre penso, né? Quando tem um escorregamento, aquela foto sua está perfeita, né? A gente, às vezes, está em cima do escorregamento e não vê o pé dele, né, Pedro? E a gente fica com aquela dificuldade. Então, é interessante que você consegue trazer isso. Agora, na tua experiência aí, o que vocês têm usado mais? Foto, filmagem? Porque eu sei que o drone depende da máquina, da memória. Na prática, vocês devem estar usando de tudo, mas o que você tem, assim, achado mais interessante? O fone abriu? Abriu. Abriu. Gente, como eu estava dizendo na apresentação, como o técnico de faixa de dutos é que opera o drone, a gente não faz questão de gravar tudo que ele está inspecionando, porque isso ocupa muito a memória e acabaria tendo problema ali de espaço e pouca necessidade de tanta imagem. Então, o que a gente faz? Em tempo real, ele está observando todo o trecho de faixa e ele fotografa os pontos de interesse. Então, os pontos de interesse são sim fotografados para um eventual registro, relatório e abertura de ordem de serviço para uma corretiva, por exemplo, ali na faixa. Então, a filmagem ela é possível, ela até é feita quando a gente tem algum interesse particular, mas a fotografia ela é mais produtiva, ela é melhor para esse tipo de trabalho. Pedro, tem algumas perguntas aqui do pessoal. A partir do ponto de controle, né? Qual é a distância que você consegue percorrer da faixa? Eu sei que isso depende de equipamento, também do que você está levando para filmar, do equipamento que pesa, né? Junto com o drone, depende do drone também, mas aqui é uma pergunta que fizeram aqui no chat. Então, essa pergunta, na verdade, ela tem uma limitação da ANAC, que é que o drone deve sobrevoar enquanto existe contato visual com o seu operador, certo? Uhum. Então, eu diria que depende muito das condições ali do ambiente, né? Se o dia estiver claro, ensolarado, etc. Algo em torno de 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Mas a gente não consegue passar muito disso em função dessa regulamentação. Poderia ser muito mais, se a gente tiver aí uma mudança na legislação, na regulamentação, o drone pode ir até mais longe. Mas mesmo assim a gente consegue uma boa produtividade, né? Com distâncias relativamente menores. Essa é outra pergunta, que perguntaram por uma inspeção de 40 quilômetros, quantos dias você imagina que, nessa linha que você mostrou, porque eu acho que depende também se tem encosta, se vai fazer giro, mas em média, aí, o que você acredita aí para 40 quilômetros? Olha, eu diria que, vamos fazer uma análise rápida aqui, algo em torno de um dia, né? Um dia daria para fazer, se não encontrar nenhum tipo de ocorrência significante, né? A produção aumenta, Ou seja, nesse caso, né? Vai passando, vai passando. Claro, encontrei um ponto ali de interesse, vou ter que me aproximar mais desse ponto, vou me deslocar especificamente para esse ponto, isso pode aumentar. Vai acabar perdendo o dia no ponto, né? Quer dizer, vai ficar lá inspecionando o ponto. Aí teve outra pergunta aqui que eu acho que já se emenda, né? Quer dizer, a dificuldade é tecnológica ou regulatória? Pelo jeito é regulatória, né, Pedro? Porque você falou anteriormente, né? Que é uma outra pergunta aqui no chat. Não, a tecnologia ela vem avançando muito, né? Inclusive já existem drones que podem voar na chuva. Então, por exemplo, poderíamos fazer ali inspeções durante a chuva, né? Então, e a questão regulatória que realmente nos restringe a operar o drone enquanto temos um contato visual. Pedro, muito obrigado, parabéns, e continue aí trazendo trabalhos para nós, é bem bacana a sua apresentação, obrigado, viu? Obrigado a todos. Chegaram duas perguntas para o Renato, depois que já tinha, ele até respondeu para nós mesmo aqui, uma era se rompesse as fibras daquele monitoramento geotécnico, o Renato explicou que dá para detectar e fazer. Você quer falar, Renato, a substituição, só para também não roubar o tempo do Gil? E a segunda é se já é um produto de mercado. Sobre o rompimento, eventualmente poderia romper, sim. Tem um limite para a tração da fibra, mas você vai identificar com a própria monitoração, identifica exatamente o ponto que
houve rompimento. Então, você já sabe que tem um problema ali e você pode atuar e unir o cabo novamente, se for o caso. E a outra era sobre... Se já era comercial, você estava comentando aqui. Existem já, hoje em dia, a gente começou em 2010 com o PID, e ao longo disso já existe a ideia de ter isso comercial. O que foi, eu acho, a vantagem nossa foi a Transpetro teve as instalações para ela poder avaliar e começar a pesquisa, e a gente também temos um fornecedor nacional, foi desenvolvido, no caso, o Instituto Lectec, que pesquisaram, instalaram e podem monitorar também, eles são prestadores de serviço. Então, acho que também foi a vantagem de, se precisar, eles são capazes de ter um fornecedor nacional para fazer o serviço. Legal. Obrigado, Renato. Agora, para a nossa última apresentação, eu convido o Gilberto Luiz Sanches Hernandes, geólogo, mestre em sensoriamento remoto pelo Instituto de Geociências da Unicamp. Iniciou a carreira na Vale, passou pela Engenharia e Gás e Energia da Petrobras, está na TBG desde 2003, atuando como consultor técnico em geoprocessamento, e atualmente está na gerência de integridade, com foco em ações de terceiro e ações da natureza, geotecnia. Gilberto, boa tarde, a palavra está com você, boa apresentação. Boa tarde a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer ao IBP pelo convite de poder participar desse importante fórum aí de inspeção de faixa de servidão. Vou trazer a experiência aqui da TBG, né, que opera o Gasoduto Bolívia Brasil. O gasoduto, ele, ao longo dos seus aproximadamente 2.600 quilômetros, ele cruza 5 estados no Brasil e constitui importante região, né, que a gente atravessa. Praticamente 50% do PIB brasileiro, né, está inserido nessa região, e o grande desafio nosso, pela diversidade de cenários, é a gente ter um programa de inspeção de vanguarda, utilizando desde as tecnologias tradicionais de rotina às mais modernas, tal qual o Renato e o Pedro acabaram de apresentar. Como exemplo, o nosso gasoduto ele cruza uma área do Pantanal, então uma área extremamente alagada, com flutuações, né, ao longo do ano, regiões de pecuária, somente no Cerrado, extensas faixas inseridas no meio de reflorestamentos, plantações de laranja, áreas em que o crescimento populacional trouxe comunidades ao redor do nosso gasoduto, a dinâmica da ocupação da cana no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, regiões de Serra do Mar, no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, o famoso Vale do Itajaí, que sempre nos castiga aí com as chuvas, assim como a própria população que vive lá. As regiões no Santa Catarina e Rio Grande do Sul de Arrozal. Então, todo esse cenário, ele realmente cria uma condição de que a gente tem que ter tecnologia de ponta para poder inspecionar e garantir a integridade do duto, porque não pode parar. Dentro do que o pessoal até apresentou e colaborando, então a gente tem, dentro do mercado, né, na indústria de dutos, as inspeções de rotina, seja ela caminhada, seja ela a inspeção subaquática, a inspeção geotécnica, as inspeções aéreas, né, por avião, por helicóptero, e agora, mais recentemente, e o Pedro dando uma aula aí para a gente, né, de como o drone vem se inserindo como uma ferramenta e que, no futuro bem próximo, a gente imagina que vai ser utilizado, como a Transpetro já está utilizando, como inspeção de rotina, né? Ou seja, é uma alta contribuição. E o que eu vou mostrar, em adição ao que o Renato e o Pedro já apresentaram, vou mostrar a experiência que a TBG está tendo em utilizar imagens de satélite de alta resolução para fins de inspeção da faixa de dutos.
Felizmente, essa é uma constelação, né, de satélites, e felizmente a gente saiu do ambiente de que as imagens de alta resolução eram tratadas por especialistas, tratadas por empresas de grande porte, e teve a famosa popularização que a gente pode chamar as imagens do Google. Então, os nossos técnicos, os nossos supervisores, a comunidade que presta serviço, os nossos vizinhos lindeiros estão todos acostumados a enxergarem no seu dia a dia imagens obtidas por essa constelação de satélites, o que facilita bastante a utilização dela. Esse é um exemplo clássico, né? O QuickBird foi o primeiro, o Icarus foi o primeiro, perdão, no final dos anos 90, e a partir daí essa constelação só tem aumentado. Basicamente, o que a TBG tem feito são 3 produtos, tá, que a gente tem avaliado e utilizado nas nossas rotinas, né, que um imageamento satelital, ou seja, aquisição de imagens num corredor de 5 quilômetros da faixa de servidão, 2,5 quilômetros para cada lado, um mapeamento de edificações num corredor de 400 metros e alertas de detecção de mudança num corredor de 50 metros, todos esses corredores, né, tendo como referência a faixa de servidão no centro deles. Então, eu vou mostrar um pouquinho dos resultados que a gente tem obtido, né, nessas 3 frentes que hoje a gente está trabalhando com aquela constelação de satélites mostrada anteriormente. O acesso às imagens, então, a estrutura que a gente tem o acesso a todo o acervo de imagens coletadas por todos os satélites, tá? E a gente pode acessar isso através de uma plataforma de GIS, né? Tem uma ferramenta que você, dentro do GIS, insere os seus layers de interesse, seja a diretriz do gasoduto, as suas instalações de superfície, ou seja, qualquer layer que você julgue necessário adicionar, e você linka, né, faz um link de todo o acervo de dados para poder fazer consulta. Então, vamos supor que a gente quisesse fazer uma análise no hub nosso, né? Então, automaticamente, dentro do ambiente do GIS, a gente já vê, tá, qual é a lista de imagens coletadas em toda a história por aqueles satélites, e com isso a gente pode fazer uma série de filtros e análises temporais, tá, para poder enxergar o que está acontecendo. Então, a gente tem hoje, né, um corredor de 5 quilômetros, tá, que a gente consegue fazer essas análises. Em amarelo, aí eu destaco a nossa faixa de servidão, né, com seus 20 metros. Uma outra forma também que a gente acessa essa informação é uma plataforma que fica hospedada na nuvem, tá, chama WebVis, e a gente consegue também, na nuvem, inserir a nossa base de dados que está nos servidores da TBG, nos servidores locais, e integrar com as imagens, tá, que estão publicadas no servidor da nuvem. Qualquer imagem que a gente pesquise e julgue útil, além de consultar, a gente pode realizar o download dela, tá, para trabalhar localmente dentro dos projetos. Para cada imagem que é inserida no acervo da plataforma, né, que fica lá à disposição para a gente consultar, a gente recebe um e-mail juntamente com um mapa informando que foi coletada uma imagem nova. Então, toda a imagem, durante a vigência do contrato que a gente tem, ela é disponibilizada para a gente, e através do mapa e do e-mail a gente já recebe a informação e consegue visualizar em que região da faixa do gasoduto a gente tem uma imagem atualizada. Tem uma outra modalidade, pelaquela condição de cenário, principalmente nas áreas de serra, onde fator principalmente como nuvem atrapalha bastante a captura de satélite óptico, né? A gente tem um pacote que a gente chama aquisição de imagem sob demanda, em que, se durante a vigência do contrato a imagem de acervo não atende a gente pela data, ou porque em alguma região específica a gente precisa de uma imagem recente, então a gente aciona
uma programação onde o satélite ele é direcionado para toda vez que fizer a passagem ali, dar prioridade e coletar essa imagem. Normalmente, tá, a imagem não leva mais do que 45 dias para ser coletada. Isso é só um breve resumo, né? A gente está já no segundo contrato, mas o contrato 1 nosso, com vigência de 2 anos, a gente conseguiu, durante os 2 anos, cobrir quase 100% da nossa faixa de servidão, ou seja, 99,3%, e foram coletadas sobre a faixa de servidão 621 cenas, tá? Nas diversas passagens do satélite, né? E isso ao longo de toda a história de operação dele. E o total coletado de todas as passagens foi 1.017, ou seja, praticamente 400 imagens são descartadas, ou por nuvem, né, ou porque a qualidade não atende, né. Já no segundo ano de contrato, que é o contrato vigente, a gente, em 1 ano de operação, a gente já conseguiu, até por uma condição de ter sido um ano mais seco, a gente já conseguiu cobrir 98,3% e estamos já com 566 imagens, tá, coletadas nesse ano, tá, sobre a área, ou seja, a gente já tem um acervo bem atualizado da nossa faixa de servidão. O Build Footprint é um produto, né, de mapeamento das edificações. No contrato 1, foram identificadas 33.203 edificações, é um corredor de 400 metros, né, conforme está demonstrando a imagem, e assim que a gente recebeu esse arquivo, a gente, juntamente com o nosso pessoal que mais conhece o entorno, a gente iniciou, ou seja, os nossos técnicos, nossos supervisores de faixa, a gente iniciou um trabalho de catalogação e tipologia dessas edificações, definindo o que era edificação com ocupação humana, o que era curral, o que era indústria. Então, a gente foi melhorando esse acervo para poder potencializar o uso dele dentro da companhia para os mais diversos fins, seja ele para fins de definição e melhoria do nosso processo de visita a proprietário e propriedade, visita à comunidade, ação social, reclassificação de classe de locação. Então, uma série de frentes foram abertas com esse produto. A gente agora, no começo do próximo ano, a gente vai estar rodando a segunda rodada, né? E aí, automaticamente, a empresa já entrega para a gente um relatório analítico, onde ela vai informar quantas edificações foram removidas, quantas novas foram adicionadas, para que a gente possa ter uma ferramenta que ajude e nos auxilie a fazer uma gestão sobre a questão de edificações nesse corredor de 400 metros. Gilberto, 2 minutos. Ok. Sobre a parte de detecção de mudança, né, a gente, no primeiro contrato, recebemos 2.000 alertas, né, classificados numa série de tipologias, tá? No ano 2 do contrato, nós já estamos com 2.525 alertas, só no primeiro ano, né? Então, ele tem uma série de... A gente também recebe por e-mail, tá, os alertas, da mesma forma que para as imagens. Então, para cada alerta que é emitido, a gente recebe. Tem uma plataforma também no WebVis, que a gente gerencia e fica o histórico todo em nuvem, de todos os alertas emitidos, eu podendo fazer filtro, né, e consulta em mapa, em tabela, e puxando o histórico e tudo mais. E aqui, para exemplificar como que é feito, né, então ele faz uma análise comparativa num corredor de 50 metros. Então, por exemplo, na imagem a gente vê que uma área de pastagem agora vai ser uma área agrícola. Então, automaticamente ele emite um alerta para a gente. Esse daqui é uma deposição de material para fins de preparação do terreno para plantio. Então, depositou também, ele nos avisa. Ele avisa como escavação, aí o nosso pessoal vai no campo e identificou que era uma correlação nossa, né? Aqui ele identificou um cruzamento novo, ou seja, o manejo do solo, ele mudou a dinâmica e acabou cruzando o nosso gasoduto. Então, a gente manda alguém no campo, cadastra esse cruzamento para entrar na rotina de inspeção como cruzamento. Aqui é uma movimentação do solo, ou seja, o proprietário, né,
lindeiro está mexendo, fez uma série de mexidas, então também a gente recebe um alerta com a tipologia de movimentação de solo. Aqui é a parte de nova construção, então o cara construiu uma casa com uma piscina, a gente recebe o alerta, aí manda o técnico, ele fotografa, aproveita e já faz a visita de conscientização desse proprietário, explicando os cuidados que ele tem que ter com a faixa de servidão e tudo mais, os riscos, né, envolvidos, ou seja, uma visita padrão, né, que as operadoras têm e realizam. Aqui a gente faz acompanhamento de crescimento populacional. Na primeira imagem a gente não tinha construção nenhuma, na segunda ele já construiu 2 galpões e na última ele construiu mais um, ou seja, a gente consegue, através dos alertas, monitorar. Situação similar aqui, tá? Ou seja, na primeira imagem ainda estava o terreno, terraplanagem, e agora a gente já vê as edificações. Aqui supressão de vegetação e nova edificação. Aqui a empresa de reflorestamento fazendo, né, a retirada do material, e evidentemente ele nos alerta que está acontecendo isso. E aqui uma coisa bastante interessante, ele identifica para a gente uma exposição de solo na faixa, e até a gente avalia se é numa faixa compartilhada, que é onde tem maior probabilidade, né, de ocorrer, a gente avalia se é uma derivação clandestina e manda o nosso técnico e verificar no campo. Qual o futuro disso tudo? Tá? Aumentar essa constelação, saindo também do óptico, que nem a gente está trabalhando, colocar radar e novos satélites que estão por vir aí. O horizonte é bastante promissor, ano que vem vai ser um ano bastante interessante, com novos satélites sendo lançados. Esse é o meu contato. Metalizou aí, eu acho. Gilberto? Bom, pessoal, acho que o Gilberto... Vocês estão me ouvindo, né, Renato? Sim. Acho que o Gilberto deu uma travada, pessoal. Vamos ver se ele volta aqui oportunamente. Renato, você tinha mais uma pergunta que estava lá no chat, você quer responder enquanto o Gilberto não volta? Você está sem som. Pronto. Tá sem... Pronto, pode falar, Renato. Sobre o monitoramento de tensões, né? Mecânicas. Isso. No caso, a explicação que eu mostrei foi superficial, né? E ela para identificar basicamente o movimento de massa do terreno geotécnico. E foi feito ainda um caso onde a gente instalou a fibra num duto mesmo. Aí é possível, com 3 fibras no duto, você calcular a tensão, por exemplo, mecânica no duto. Ok. Acho que o Gilberto voltou, né? Voltou. Gilberto, uma pergunta que o pessoal fez, um intervalo de receber a imagem... Caiu, né? Não, mas você está ao vivo aqui. Qual é o tempo de receber a imagem depois que é visualizado pelo satélite, para chegar na tua mesa? A gente recebe um quick look no mesmo dia e 72 horas está disponível na plataforma. Mas o quick look a gente recebe no mesmo dia. Gilberto, eu tenho uma pergunta, como evitar que construa próxima à faixa, né? Eu acho que a questão aqui é a ferramenta, detectar, né? Mas aí perguntaram se falta legislação, você pode comentar, mas eu vou acrescentar que aquelas linhas que o Gilberto mostrou não é a faixa, tá? O pessoal não está construindo dentro da faixa, eu queria que você explicasse isso, né? Na verdade, é o range que o satélite pega, não são construções dentro da faixa. Pode falar, Gilberto. Exatamente. A gente... o objetivo é monitorar, né? Em área rural, uma dificuldade grande, porque você, para construir uma propriedade, uma edificação na área rural, você não precisa de habite-se, normalmente, nem de planta na prefeitura, né? Para a gente é muito mais fácil se relacionar com aquela política de que a pessoa vem com o termo de ajuste, loteamento. Então, o objetivo nosso realmente é a ferramenta nos auxiliar a monitorar, inspecionar, que a gente não consegue controlar. Gilberto, obrigado. Nós estamos fechando aqui mais um minutinho que a Adriana nos passou. Eu queria agradecer ao Pedro, ao Renato, ao Gilberto aí pelos ótimos trabalhos.
Eu acho que vão continuar os trabalhos, né, porque são assuntos que vão evoluindo, vão progredindo, espero vê-los em breve. Obrigado aí pela dedicação de todos. E pela Adriane, que não apareceu aqui, mas ela é nosso ponto aqui, que nos organiza e nos ajuda aí pelo IBP. Obrigado a todos e continue aí no Pipeline assistindo às próximas sessões. Um abraço a todos. Boa tarde.